sendo lideranças. Hoje nós já temos mulheres também na própria comunidade aqui como presidente, né, que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Então eu acho que é importante essa participação e com certeza deixará também coisas bonitas, né, nesse trabalho que a gente pode ver. Principalmente a questão da valorização, então, das mulheres de um modo geral, também no trabalho da igreja, né? Não apenas o nosso, mas também das outras pessoas que contribuem já há muitos anos, né? No trabalho diaconal, no trabalho de visitação, no trabalho com crianças, por exemplo, culto infantil. Então, houve assim um grande crescimento. No início, entrava na faculdade uma ou outra mulher. Hoje nós temos uma porcentagem de em torno de 50% dos estudantes, né? São, na verdade, do sexo feminino. Existem pessoas, também mulheres, que têm levantado nos últimos tempos também, que junto com muitas conquistas nossas como sociedade, também as mulheres têm alguns aspectos onde hoje carregam talvez um fardo, um peso muitas vezes grande, no sentido de carregarem muitas responsabilidades dentro de casa, no mercado de trabalho, enfim, muitas assumiram também uma responsabilidade talvez maior ainda, em alguns casos, ou muitos casos hoje, sendo até mesmo a principal provedora na sua família financeiramente e em muitos casos sendo a pessoa responsável completamente pela sua família. Dá para dizer que hoje, em alguns aspectos, as mulheres também assumiram um peso que é bastante grande, talvez até às vezes demais? Sim, eu acredito que sim, e isso é um assunto sempre em pauta quando nós temos encontro de mulheres na UASE, ou às vezes em outros momentos que nós conversamos como mulher, seja como pastora, seja como médica, seja como psicóloga, não importa. Sempre existe essa colocação, essa preocupação. Até há poucos dias estivemos conversando sobre isso, semana passada ainda, onde então nós vimos que isso em parte melhorou um pouco com, vamos supor assim, em parte também a mulher é responsável por isso, porque é ela que educa, né, cria os seus filhos. E muitas vezes, por exemplo, no passado, os homens não participavam muito da questão da educação do lar, né, o próprio cuidado com o lar, com a família. Tinha mais essa preocupação em manter, né? Hoje, então, isso é um pouco mais dividido, em alguns casos até realmente essa questão de que a mulher às vezes assume todas as funções. Mas eu acredito que o que está acontecendo hoje na sociedade é que também os homens estão assumindo um pouco mais as funções domésticas, dividindo um pouco os trabalhos. Isso a gente tem percebido principalmente nas gerações mais novas, né? Onde no passado era a mulher que cuidava da criança, era a mulher que lavava a louça, que lavava a roupa, que cuidava da casa, e ela fazia apenas isso. Hoje então, e o homem então trabalhava fora. Hoje a mulher divide as funções fora do lar, ela quer também se realizar profissionalmente, ela buscou essa conquista, conquistou isso, tiveram também as consequências, sim. Mas eu acredito que uma das coisas que seria importante nós continuarmos hoje em dia também na sociedade é essa questão do partilhar, né? Acho que não é justo que tudo sobre para um só, né? Dentro do lar. Assim como o homem hoje, então, não precisa mais ser responsável por toda a manutenção do lar, né? Ele pode dividir, então também a mulher busca cada vez mais dividir também os afazeres domésticos, a educação dos filhos, o cuidado. E o que também eu acho que é de extrema importância também para as crianças, né? Ter um pouquinho mais também a presença do pai em casa, como no passado tinha menos, eu acredito que hoje em alguns lares há uma participação maior. É um assunto que interessa, é um assunto importante. Pastora Lígia, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Falamos de assuntos importantes em relação à vida da igreja, de oração, do servir, da vida da mulher, do homem, da sociedade.
E assim queremos desejar então que esse culto, no dia 1º de março, às 20 horas, seja um culto significativo para pessoas não só aqui em Lajeado, mas em 170 países, como dissestes, onde estarão reunidos para apoiar, pedir, agradecer, orar a Deus em favor de situações na França, mas certamente também por situações do mundo afora. Muito obrigado por participar do nosso programa, um bom culto e também uma boa semana para você e suas filhas. Obrigado também. Olá, provavelmente você já ouviu ou tem ouvido nos últimos dias uma palavra que talvez até traga questionamentos, perguntas, a palavra quaresma. A palavra quaresma, na verdade, ela designa um período, um tempo que antecede a Páscoa, que começa depois do Carnaval, quarta-feira de cinzas, e que muitas vezes as pessoas lembram de costumes, hábitos de antigamente, quando não podiam escutar música alta, não haviam bailes, festas. Era um tempo de bastante reflexão e muitas vezes até mesmo um tempo de tristeza, embora nem sempre bem compreendido por quê. Você, amigo, amiga, quero convidar para que pensemos por alguns instantes na profundidade de termos e o significado de termos um tempo na vida para analisarmos, para refletirmos e para fazermos mudanças, transformações em nossa vida. Quaresma deseja ser um tempo onde nós especialmente nos concentramos, pensamos e observamos a vida, o jeito de ser de Cristo, a sua trajetória aqui na Terra, que o levou a ensinar, mas também a sofrer, a abrir mão de muita coisa, justamente em benefício, em busca de algo que tem um valor muito maior. O sofrimento de Cristo, a trajetória dele, a morte na cruz, não foi em vão e também não foi por acaso. Foi uma caminhada na busca, no objetivo de que o seu sofrimento, a sua entrega, a sua morte, trouxesse esperança, perdão, salvação e também a promessa de ressurreição, ou seja, o sofrimento, a morte foi vencida. Em nossos dias de hoje, nós temos a oportunidade de nós também pensarmos um pouco sobre o sofrimento em nossa vida
E aquilo que muitas vezes nos escraviza, nos atrapalha e não permite que vivamos uma vida com amor, com desprendimento, com liberdade. Por exemplo, quero citar uma palavra bíblica do Novo Testamento, de Hebreus capítulo 12, onde diz: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Existe muito que se apega na gente, que pesa, que nos agarra, que nos faz perder o ânimo, a força, a fé, a alegria. Essa palavra bíblica fala de que nós devemos deixar de lado isso tudo e corrermos a nossa caminhada cristã, nos apegando e olhando para Cristo, que é aquele que não coloca mais peso em nossos ombros, mas que tira muitos e muitos pesos de cima da nossa consciência e dos nossos ombros. Se você está cansado de correr atrás de muita coisa, se você se sente pesado por viver sob muitos valores que circulam em nossos dias de hoje, você pode olhar para Cristo e, com a ajuda dele, se desfazer de muita coisa inútil para que se sinta mais leve, mais contente e mais também forte para continuar a vida de fé. Quero finalmente deixar uma sugestão bem prática. Você já ouviu falar de jejum? Jejum é uma prática antiga que é praticada há milhares de anos por pessoas dos mais diversos tipos e crenças. Jejum é quando nós abrimos mão de algo, deixamos de consumir, de usar, de fazer alguma coisa que normalmente tem sido importante para a gente, que até mesmo, quem sabe, nos escravizou. Muitas vezes o jejum é abrir mão de algum alimento por um tempo, mas também pode ser abrir mão de algum outro hábito, desejo, prazer que temos, justamente para que não sejamos escravos de nada e tenhamos a nossa atenção, nosso foco voltado para a meditação na palavra de Deus, a reflexão sobre o nosso jeito de ser e o que nós queremos transformar em nossa vida. Querido amigo, amiga, quero compartilhar com vocês alguns breves passos que podem ser importantes na prática do jejum. Em primeiro lugar, é importante ter um objetivo antes de começar esse tempo de jejum. É importante preparar-se espiritualmente e emocionalmente para esse período. Importante também, do ponto de vista cristão, realizar o jejum com oração e meditação. E o jejum não deve ser algo para impressionar a Deus e nem as outras pessoas. Conheço pessoas que abdicaram de chocolate, abdicaram de certos prazeres, festas, que abriram mão de algumas atividades para poderem ter esse momento em sua vida. Se nessa quaresma você desejar, achar que é bom realizar um jejum na sua vida, que Deus lhe ajude para que seja um momento de crescimento, momento de fortalecimento da sua fé e também da sua caminhada com Cristo. Que Deus nos conduza nesses tempos, nessas semanas, para que possamos celebrar a Páscoa como pessoas gratas pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em nome desse Deus que ama muito a todos nós, é que nós assim desejamos e também pedimos. Amém.